Olá, mulheres! Nós estamos aqui para mais uma aula da série de devocional Me Tornando uma Grande Mulher. Pegue o seu papel, a sua caneta, anote aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Vamos lá? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 15 e eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas, se vocês estão em mim e as minhas palavras em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Amém? O tema de hoje é raízes. Anote aí e fique atenta que o Senhor vai falar com você. Raiz, minha amada, é o que nos sustenta. Raiz é aquilo que nos mantém em pé, que nos alimenta, é através das raízes. Raiz é aquilo que ninguém vê, que é construído no silêncio, para que nos tornemos árvores frondosas, árvores lindas, cheias de vidas, com folhas verdejantes. A raiz é quem sustenta tudo isso. Você já viu uma árvore? Essas árvores grandes, elas têm raízes, e até nós podemos ver aqui em São Paulo, muitas árvores que são plantadas aqui na selva de pedras, como se diz, aqui em São Paulo. Elas são plantadas em calçadas e são árvores muito grandes. E ali elas têm raízes que muitas vezes elas saem da calçada, elas ficam para fora de tão grandes que elas são. Mas eu quero dizer que essas raízes elas são profundas para sustentar uma árvore daquele tamanho. Elas são muito profundas. E quando nós vemos uma árvore desse tamanho, muito fortalecidas, pode vir o vendaval, pode vir uma tempestade, pode vir uma chuva muito intensa que ela balança, mas ela não cai. Dificilmente você vê uma árvore com raízes profundas caída no chão, a não ser que alguém vá lá e as corte. E eu quero dizer para vocês que nós somos essas árvores. E quero deixar a pergunta para você: aonde estão as suas raízes? Raiz, talvez você queira e deseje muito ser uma árvore. Eu, por exemplo, amo muito flores de cerejeira. Amo de todo o meu coração. Que quando vai chegando a primavera, as árvores ficam lindas e coloridas e dão aquela perfeita. Eu gostaria de ter uma flor de cerejeira, uma árvore de cerejeira na minha casa. Mas ao passar um mês, aquelas flores acabam e a árvore está seca. E uma árvore de cerejeira, ela não tem uma raiz muito profunda. Então, principalmente as árvores novinhas, né? Elas acabam não resistindo ao mau tempo. E conosco, minhas amadas, eu quero profetizar sobre a sua vida que você é uma árvore frondosa e que as suas raízes serão muito profundas. Aonde eu construo, lembra ali que eu disse que as raízes elas são construídas em silêncio, é algo que ninguém vê? Pois é, sabe aonde a raiz da mulher cristã ela é construída? No seu secreto. A palavra de Deus nós lemos que
O Senhor é a videira, Ele é a árvore e nós somos os ramos. Por um acaso, você já viu algum ramo, algum galho verdejante sobreviver no chão sem estar anexado, enxertado na árvore? Não existe como. Ele vai ser lançado no fogo. Certo? Então nós precisamos ter raízes profundas, raízes na palavra de Deus. Nós precisamos ter os nossos pés fincados na rocha. Quanto mais profunda é a sua raiz, maior você pode se tornar. Um eucalipto, tem uma história que um eucalipto, ele demora para apontar quando você planta. Eu não lembro, amada, se é um eucalipto, mas tem uma árvore que ela demora quando você planta, demora 5 anos para aparecer uma florzinha assim, uma pontinha. E aí, depois que essa pontinha aparece, ela demora 2 anos para atingir 20 metros. Por quê? Porque durante esse período de 5 anos, as suas raízes estão se estendendo, as suas raízes estão se aprofundando na terra, se expandindo para conseguir aguentar os 20 metros que virão pela frente. E assim somos nós. Muitas vezes nós temos no nosso coração um desejo intenso de fazer para o Senhor. Nós temos ouvido muito os devocionais e nós queremos que Deus quer que a gente seja. Nós planejamos. Quantas vezes você levantou da sua cama ou um dia anterior e planejou ser a esposa ideal, ser a mãe ideal, ser uma mulher de Deus? Você diz assim: hoje eu vou fazer diferente. Aí quando chega o hoje, você faz tudo igual. Por quê? Porque talvez você esteja tentando fazer alguma coisa na força do seu braço. E isso não. As nossas raízes, elas são geridas pelo Senhor. Elas são conquistadas. A raiz, a construção de uma raiz, ela leva tempo, ela gasta tempo, ela gera esforço. É construída no silêncio. Porque quando você observa uma planta, você não vê a raiz dela, porque a raiz fica escondida, para depois ela florescer, para depois ela dar frutos, ser verdejantes. E o Senhor, Ele está nos fazendo um convite para o secreto, para nós aprofundarmos as nossas raízes na palavra de Deus, para nós aprofundarmos as raízes na oração. Por vezes nós entramos no nosso quarto para fazer o nosso TSD e nós somos superficiais, nós já vamos com uma oração pronta. Existem algumas religiões que têm rezas, né, que têm rezas prontas e talvez eles repetem aquelas orações por vezes, achando que aquilo terá algum efeito. Mas não existe um diálogo com Deus. Talvez você vá ao seu secreto, você ore pelo seu filho, pela sua casa, pela prosperidade, pelos seus líderes, pelos seus pastores, mas uma oração pronta, onde Deus quer te dar um diálogo para Ele, ou você não tem tempo para ouvir o que Deus está falando. Você acha que o seu secreto é só para você chegar e descarregar tudo que você tem para falar, sem parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer ao seu coração. A construção de uma mulher grande, ela precisa ser baseada na construção de raízes fortalecidas. E aí, quando nós construímos muitas raízes, nós vivemos a palavra do Senhor, minha amada. Nós vivemos aquilo que o Senhor diz lá em Jeremias 17:8, que diz assim: Ele será, escute, eu quero profetizar sobre a sua vida neste dia, mulher. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você ainda não tenha raízes, mas eu quero te desafiar a partir de hoje a construir as suas raízes fortalecidas para que você possa ser esta mulher aqui. E eu profetizo que você vai ser essa mulher aqui. Como escrito em Jeremias 17:8, que diz assim: Ele será como uma árvore plantada
junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Quero profetizar sobre a sua vida neste dia, que você não deixará de dar frutos, porque as suas raízes serão muito profundas em Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar aqui o seu like e nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo.